assiste através deste vídeo. Eu sou Efraim Ben Abraham, eu sou israelita e vim através deste vídeo passar a história que há neste dicionário de 1969, Rio de Janeiro, Humberto Grande. Ele é um dicionário que revela a história do Jota. Diz assim: no abecedário ocupa o 10º lugar. Não existiu no latim literário e somente na Idade Média começou a ser empregado. Olha que interessante. E veio existir na Idade Média. A Idade Média, por incrível que pareça, é chamada a Idade das Trevas. A idade de se esconder o conhecimento, onde pessoas que tinham algum manuscrito, alguma coisa relacionada às Sagradas Escrituras, eram perseguidos e mortos. Só quem detinha o conhecimento era a Igreja Católica. Se não existia a letra J, como pode existir o nome Jesus? Como pode existir Jeová? Então, o nome Jesus e o nome Jeová são recentes, porque eu estou provando com um dicionário. Você não tem dúvida que não existia a letra J. A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês uma brochuras da Testemunha de Jeová que diz: o nome divino que durará para sempre. A data desta brochura na página interna é datado de 1984. É antigo também. O nome do Criador, quando veio para o Brasil, eles colocaram Deus. Deus é Zeus. É a terceira declinação. Está lá no dicionário de S.J. Freire. E vamos ver agora a parte que fala: a Testemunha de Jeová sabe que o nome não é Jeová. E aí, ó, nas nossas traduções, em vez da hipotética forma Yahweh, temos usado a forma Jeová. Eles dizem que o nome Yahweh, que está mais próximo do original, ele chama de hipotética. Aí tem usado a forma Yehová ou Jeová, que não tem nada a ver com o tetagrama. O tetagrama é o Yud He Vav He, o nome do Criador. O presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado: a assinatura de uma força superior. We discovered the seal impression imprinted by King Hezekiah himself, saying very clearly in ancient Hebrew, Lechizkiyahu, 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 Achaz, Melech Yehuda, belongs to
Hezekiah, son of Ahaz, king of Judea. E bem no meio, entre as duas rosetas, tem essa inscrição em grego. Tá, consigo ler Iau. Tem isso nos papiros mágicos gregos. Aqui está em grego, em Uncius, que significa maiúsculo Iau. ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו ישעיהו שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מיהו אליהו? אליהו הנביא. Agora eu quero ler com os irmãos em Mateus, capítulo 21. Quero ir para o versículo 14. Diz assim: E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Iauxa lhes disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Nós encontramos aqui na versão de Jerusalém, no capítulo 8, versículo 3, o seguinte. Olha o versículo 2. E ao soberano nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Ele divulga a tua majestade sobre o céu. Pela boca das crianças e bebês, tu o firmaste. Qual fortaleza contra os teus adversários, para reprimir o inimigo e o vingador. E Iauxa citou um versículo, esta passagem de Salmos, capítulo 8, que se refere ao nome do Eterno. Então, vamos falar aqui do choro da criança. É universal estes 5 tipos de choro de criança. E tem o choro do sono. E no choro do sono está o nome do pai. O choro do sono. Ele é um reflexo, ele é um choro que vem do reflexo do bocejar. Então, o bebê ele fica com a boca bem mais ovalada e acaba emitindo um som de au. Então, o choro, ele tem, no meio do choro, ele acaba fazendo um au junto do choro.
Então, queridos, continuando aqui, eu separei esta imagem aqui, eu separei aqui IAU, coloquei nesta posição e eu faço um desafio com você. Você falar I e sustentar a posição e tentar falar U ou A na mesma posição que você fala I. Você não vai conseguir, mas o I sai com facilidade. Da mesma forma, quando você diz A, você não consegue falar U e nem I na posição de A. Se você manter a posição de A, você consegue falar A claramente. E assim é o U também. Você não consegue falar I e A na mesma posição de U. Passagem que vou ler aqui em Salmo 148, versículo 7, que diz assim: Louvai a Iau na terra, monstros marinhos e abismos todos. 10. Fera selvagem e o gado todo, réptil e pássaro que voa. Reis da terra e todos os povos, príncipes e juízes todos da terra, jovens e também as donzelas, os velhos com as crianças, louvem o nome de Iau. É o único nome sublime, sua majestade vai além da terra e do céu. E esta mesma passagem, na NVI, versículo 10, diz assim: todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governos e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome de Iau, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Então, vamos ver aqui os animais selvagens e os animais domésticos, se eles pronunciam o nome do Eterno, se sai da garganta deles este nome. Tem um cidadão que ele cria 2 animaizinhos no fundo do quintal da casa dele. Você vai perceber a hora que este animal, eles pronunciam, né, o nome. Mas como se não bastasse, o próprio dono deles ainda fala, imitando o animal, para você ver. Body, he's got a thick body. And look at those teeth. Well, yeah.
O que quer dizer esta passagem? Louvem a Iá os animais selvagens, né? Eu quero saber como é que eles vão louvar. É cantar um louvor? É fazer uma coreografia? Louvem o nome de Iá.